branco ainda. Então, eu peguei. Essa mulher, ela passa por alguns corredores, olha algumas coisas que ela gostaria de comprar e não compra. Pastor, que está dramático. Não, não é real. Essa é a situação de milhares de mulheres e crianças nativas. Agora, daqui uns dias, vai ter uma sala aqui, pronta, 3 profissionais prontos. Então, me ajude em oração para o Senhor mandar os recursos necessários. Nós vamos pagar esses profissionais. Ajude em oração para que a própria prefeitura entre nesse projeto, subsidiar uma parte dele e que a gente consiga trazer essas famílias aqui para dentro e começar a reunir eles. Amém? Bem, eu quero falar hoje, eu já falei um pouco na vigília sobre isso. Alguém está ficando com sono ou com os olhos meio assim por causa da luz escura? Não? Não. Vocês aqui eu não posso falar tudo de maneira digna. Mas na vigília eu dormir sobre casa. Se dormir eu vou aí no dia do Jesus. Aí eu preciso não, mas eu vou bem pertinho assim, então eu falo que tem na dela. Então não vai dormir. Eu quero falar, gente, sobre um dos maiores problemas da humanidade ao longo dos séculos, porém muito acentuado nos dias atuais. E nós vamos ver por quê. Ali, ó. Orfandade, a semente do diabo para discipular as nações. Orfandade. Eu quis botar ali uma imagem bem misericórdia, geral dos textos. Aquilo ali é só um funcionamento mais ruim que o quadro que o pai e a mãe tinham em casa. Tinha um quadro de um alemãozinho de olho azul, chorando, triste. Conhece esse? Porque era parecido comigo, não sei o que, eles aceitaram Jesus. Um dia alguém foi lá e disse que aquele quadro era. Eu tinha feito um pacto com o diabo, uma coisa assim, sei lá, uma coisa que era do diabo. O pai foi quebrar o quadro, botar fogo no quadro e não pegar o fogo. A grande parceira está rápida, aí aquela imagem está tão depressiva quanto. Mas, gente, o que é isso? Orfandade. O que é essa tal dessa orfandade? É a criança que perde os pais e vai para uma casa lá, pai hoje está muito pai, vai para casa é só dele. O Márcio está aí com a gente de novo, com alegria, te apresentar como visitante na casa dela, mas está aí hoje, desses dias, feliz de te ver aí, né? O Samuel voltou com o João aí também, foi bom, vamos à luta, vamos orar para o Miguel, né? A mãe dele proibiu ele de vir hoje, então vamos orar, vamos tocar ficha no projeto nas terças lá, então os pais proibiram de vir aqui, nós vamos até lá, vamos começar, o nosso primeiro grupo vai começar lá na, como é que é o bairro lá? O Beiberg, nosso primeiro grupo caseiro, vamos começar lá na Baía do João lá, todas as terças à noite, e vamos tocar mais uns grupos pela cidade aí, vamos tocar o centro do diabo aí, né? Mas vamos orar para o Miguel lá. E o que é isso? A Mari estava me contando sobre uma família de 7 crianças que a mãe foi presa e aí não tinha o que fazer e foram adotados por uma entidade aqui em Porto Alegre. E depois a menina mais velha até foi trabalhar de secretária dela e passou muitos anos e ela encontrou a menina e tudo e foi perguntar para os outros irmãos dela e aí ela teve uma notícia maravilhosa que ela disse assim, olha, todos os meus 6 filhos caminharam, todos ficaram muito bem e tal. Gente, essa notícia é maravilhosa. Por quê? Porque não é a realidade da maioria. Não é a realidade da maioria. Porém, eu não vou falar hoje de orfandade, de problemas sociais, de crianças que não têm pai e mãe. Também é um pouco disso, mas eu quero falar da orfandade que é causada por uma falta real de sacerdócio na sociedade e que afeta todos nós. Todos nós fomos afetados. Todos nós, em alguma coisa, somos órfãos ou fomos órfãos. Todos nós temos alguns gatilhos de orfandade. Por quê? Toda a orfandade vai ser gerada pela falta de uma
paternidade completa, integral. E a paternidade integral, leia-se o pai, o meu pai biológico aqui, pelo menos, nem registrou. Ou uma paternidade espiritual, por muitos anos também foi meu pastor, por uma liderança de uma empresa ou algo assim. Então toda a paternidade, ela tem 3 obrigações claras, específicas: proteger, prover e dar destino. Então a primeira é proteção, a segunda é provisão e a terceira é dar o destino. Por exemplo, meu pai foi criado pelo Augusto, meu avô Augusto. O meu avô Augusto, ele não conseguiu dar proteção para eles na criação que ele teve. Teve coisas na criação dele maravilhosíssimas. Meu avô era um homem muito trabalhador e íntegro. Vou dar um beijo? Eu vou dar um beijo. Não conseguiu dar proteção. Provisão, deu. Tinham casa, tinham na época uma banca numa feira, tinham comida. Eu nunca esqueço uma ocasião que meus tios já adultos, estavam brincando com o avô. Não, a gente era pobre para burro, passava necessidade. Eu falei, que nada, vocês não têm vergonha. Vocês até salame tiram em casa. E meu tio, claro, eu roubava lá dentro do vizinho lá. Aqueles B.O. de família vão se conta, né? Não, mas o avô deu provisão, não deu proteção. E não deu destino. Meu avô não conseguiu ter uma família equilibrada, uma família abençoada. Se separou da minha avó. E meu pai fez uma promessa para ele, sem conhecer Jesus. Falou assim: eu vou te mostrar o que é ter uma família. E ainda que no início estava dando uns problemas, mas conheceu Jesus. E com Jesus meu pai conseguiu cumprir aquela promessa dele. E teve família. E eu já tive algumas coisas da parte do meu pai que melhoraram em relação ao que ele recebeu do meu avô. E agora, qual é a sua história? Que você recebeu? Você recebeu proteção? Ou faltou algumas coisas de proteção? Será que você não teve um episódio de abuso? Seja físico, sexual, ou seja emocional, ou seja espiritual. Hoje a gente está vendo, infelizmente, na minha categoria aí, um monte de pastores pilantra, os pilantra mesmo, os vagabundos, que usam de alguns artifícios e pegam uma população muito órfã mesmo, escravizam pelo sentimento, pelas promessas, pelas atividades espirituais e proféticas, às vezes feiticeiras, e com isso manipulam. Então, que tipos de abusos você teve porque não teve um sacerdote protetor? Que tipo de necessidades você teve em não ter sido provido? Quantos de vocês tiveram necessidade de alimento? Quantos de vocês tiveram necessidade de estudos, não puderam concluir estudos, porque tiveram que sair para trabalhar cedo? Quantos de vocês tiveram necessidades de diversas ordens e não tinham elas supridas pelos pais? Ou por quem deveria? E por fim ainda, e aqui, meu Deus, aqui cai a maioria. Quantos não tiveram uma palavra de destino? Quantos não tiveram uma palavra de destino? Eu uso muito uma história muito forte que aconteceu comigo com a Neve, não vou dar muito detalhe, mas há mais de 3 anos atrás, ela e o Guilherme, e é meu genro, que estão se encaminhando para o casamento agora, estavam se gostando. Teve algumas situações que nós achamos melhor não manter aquilo, cortando. Depois ela teve lá um outro crushzinho lá, que não evoluiu em nada, mas uma das vezes Deus me mostrou um sonho. Ela estava numa base missionária, eu chamei ela e falei: filha, o que está acontecendo aí não é de Deus, é cilada. Resolvemos aquilo. E ela se manteve focada no Senhor, em agradar o Senhor, em tocar a vida dela para o Senhor. Depois de 3 anos e uns dias lá, o Guilherme voltou.
certo, tudo certinho, Eliana. Se reencontraram, o Senhor confirmou com a família, confirmou com todo mundo. Meu pai, o Senhor falou com meu pai a respeito da união deles. Estava lá no sítio junto, meu pai pôde abençoar eles, conversar com eles. É uma história bonita que está acontecendo, porque houve, no momento de uma decisão grande da vida dela, houve uma proteção, houve uma provisão, no mínimo espiritual e emocional, e houve uma palavra de destino. A orfandade, ela cria coisas terríveis. A pessoa que não teve proteção de verdade, a pessoa que não teve provisão, a pessoa que não teve uma palavra de destino, e que se cria em cima dessa orfandade, essa pessoa vive tentando provar seu valor. Ela tem que estar no meio de uma conversa dizendo, mas o que eu fiz lá ficou bom, vocês viram? A Bíblia diz que outros lábios te louvem, deixa outros te elogiar. Essa missão é um pouco mais difícil para um pastor, porque ele tem que ensinar semanalmente, não só na ministração, às vezes também numa mesa de aconselhamento. Uma coisa muito terrível que um órfão tem que fazer: colocar máscaras toda hora. Porque ele chega no emprego, ele está desconfiado de tudo e todos. E será que fulano gosta de mim? E será que fulano gosta? Acho que estão armando contra mim, estão tentando me derrubar. Será que o que eu estou fazendo está bom? Será que a minha patroa está gostando? Será que o meu patrão está... Quando muitas vezes a coisa mais fácil do mundo era chegar e sentar na frente do patrão. Gente, eu já fui patrão, hoje eu lidero pessoas, já fui líder de milhares de jovens. A coisa que a gente mais quer das pessoas, às vezes, amarem tem funcionários, é que a pessoa chegue para nós, sente e diga assim: olha só, eu vim aqui, eu estou gostando de trabalhar na tua empresa, eu estou gostando de atuar no teu projeto, estou gostando da igreja. Pastor, eu queria perguntar, chefe, eu queria perguntar, como eu posso ser um melhor funcionário e como eu posso crescer na empresa, como eu posso... Meu Deus, gente! Só que isto é difícil de acontecer. Para quem? Para o órfão. Porque ele sempre acha que está todo mundo contra, há um complô contra ele, e há uma conspiração, e ele não tem confiança, o órfão não é confiante. Gente, quantas vezes eu chegava, eu liderava um grupo de jovens lá, né? Eram milhares de jovens. Todo final de ano eu fazia um negócio. Eu confesso publicamente meu pecado, que algumas vezes foi de balada. Mas todo final de ano eu chegava na mesa do presidente e dizia: presidente, o senhor tem outra pessoa para colocar no meu cargo? O senhor quer colocar outra pessoa no meu lugar? Todo dezembro eu fazia isso. Todo dezembro ele dizia: pelo amor de Deus, amigo, todo ano tu faz isso. Não, meu irmão, é tu que Deus botou nesse trabalho. Toca teu trabalho, toca isso aqui. Pronto. Aí quando ele fazia isso, eu sempre fazia: tá, então tá aqui o projeto para o ano que vem. Me chancelou. Então tá aqui, deixa eu trabalhar. Isso era testemunho de quanta inveja tinha de alguns outros trabalhos, porque nós tínhamos uma autonomia que quase ninguém tinha. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha chancela para fazer o trabalho que eu queria fazer. Tinha chancela disso. Então, o órfão, ele se molda para ser aceito. O que o órfão não tem? Identidade. Se ele está num grupo de pagode, ele é pagodeiro. Se ele está no samba, é sambista. Está na igreja, é crente. Está no centro espírita, recebe paz. Está no batuque, em 2 horas vira pai de santo. O órfão, ele se molda para ser aceito. Só que isso, gente, a gente até, a maneira como eu coloco às vezes assim, fica até engraçado, mas isso é um câncer na alma. Porque tem um momento que não adianta ele se moldar. É na hora do travesseiro.
Porque aí é só ele para você. Se moldar para qual perfil? Quem está ali? Não tem ninguém ali. É ele com a consciência dele. Ele com a alma dele. Que padrão eu faço aqui? Não tem padrão nenhum. Ali ele é quase um fantasma, transparente. Não tem molde. Se abala com críticas num nível absurdo. Por quê? Porque não tem identidade. Depende da opinião dos outros. Vive carente de reconhecimento. Não confia em líderes. Óbvio. As figuras de liderança antes que vieram defraudaram, não protegeram, não proveram, não deram destino. Vocês não têm noção, gente, quanto é difícil trabalhar isso numa igreja. Porque a igreja, vamos lá, como pastor, eu não sou pai. Samuel, eu posso chegar em algum momento aí, enquanto eu vou lá dentro da minha casa, eu posso chegar para ele assim, ó, tá, beleza, tu não quer, mas tu vai. Hoje já é um adulto, é um muito formado, ele e Emanuele são meus parceiros, eu nem lembro mais de nos últimos meses, aí tem acontecido isso. Mas teve vezes que aconteceu isso. Pai, a gente não quer ir. Ah, eu sei, beleza, mas não. Porque eu sou pai. E banco as contas. Estão morando dentro da minha casa. Como patrão, existe a troca do salário. Ah, eu não quero fazer isso. Não, não quero fazer, não vai fazer, irmão. Senão vou te botar para a rua e tem uma fila querendo emprego aí. E como pastor? Eu não posso mandar como pai? Não tenho salário para pagar no final do mês? Então, se não abre o coração, se não confia no líder, não cura o forte. Tem uma mente de escassez absurda. Tem uma mente de escassez absurda. Vai acabar. Meu Deus, a comida vai acabar. Tem gente, meu avô com certeza, ele deve ter passado fome na infância dele. Porque o avô comprava comida e ele comprava tudo de monte, tudo de caixa fechada e armazenava, ele tinha uma dispensa na casa dele. Aí nós chegávamos na casa dele lá, já do segundo casamento dele, o orgulho dele era pegar o pai, e eu estava ali, piazinho junto, e levar até a dispensa dele. O meu avô era marceneiro, um marceneiro de mão cheia. O meu avô trabalhava no Veleiros, né? Também no Veleiros, fazendo barcos em madeira e também os móveis internos de veleiros de luxo, de homens ricaços. E era lindo. Os móveis da casa dele era tudo lindo. O rosto dele é bem exagerado. Tudo que ele fazia exagerado. Então eu pedi para ele, faz um estojo para mim de madeira. Estojo para o colégio. Qual o tamanho do estojo para o colégio? É um negócio que tu pode botar lápis. Um negócio assim. Ele fez um negócio qual o tamanho desse púlpito aqui, ó. Meu amigo, eu vou ter uma lesão na C2, C3, C4 só de carregar esse negócio de madeira. Então eu tinha exagero. E esses exageros também são marcas de um homem. Mas ele chegava lá e mostrava a dispensa para o pai e dizia assim, ó, olha aqui, ó, café melita. E era melita. Era melita. Ele disse, ó, comprei uma caixa fechada. Aqui, esse arroz aqui, comprei fora fechado. Era a alegria dele para o filho, era mostrar que ele tinha comida para muitos meses. Ele não conseguia ter um tempo de mesa com o pai sobre coisas da vida, sobre política, sobre a igreja, sobre projetos futuro familiar. Não tinha. Era a dispensa que estava cheia. Isso é uma mente de escassez. Ciúmes, insegurança, medo constante de abandono. Teimoso. A teimosia é um sintoma do órgão. Por quê? Porque ele quer provar todo instante que vai fazer bem, que vai fazer sozinho, que não precisa de ajuda, porque está precisando ser aceito. Quando é só chegar e dizer assim, ó, eu vou precisar de ajuda. Ah, mas se eu precisar de ajuda e a gente fizer um negócio e o negócio der certo, pô, daí não fui só eu que fiz, fui eu, Samuel, Kleber e Felipe. Tá, e quem foi o melhor de nós agora? Mas precisa alguém ser o melhor? Não tinha um projeto a ser executado e ele não foi bem executado? Pronto! Tu não está sendo beneficiado por estar dentro de um projeto que deu certo? Pronto!
Quando eu estava ali almoçando com o meu hoje, e eu falando, meu Deus, mas a orfandade, eu tive orfandade, o pai teve orfandade, Samuel com certeza teve algumas orfandades, e meu avô tinha. E aí eu fiquei pensando, por que nessa geração é tão acentuado isso? Esse pensamento, Maurício, veio hoje ali, almoçando com o pai. Por quê? Parece que as gerações passadas não eram tão órfãs como a de hoje. Por que parece que hoje é tão acentuado essa orfandade? Tão escrachada essa orfandade? E aí eu comecei a conversar com eles e me veio o pensamento. Por quê? Uma coisa era a orfandade cair no colo de uma geração como a do meu avô, que os homens tinham palavra, eram órfãos, tinha tudo isso aqui na vida dele, mas em cima eles tinham palavra. Eles eram orgulhosos de ser trabalhadores, eram orgulhosos de ter feito hora extra, eram orgulhosos de terminar as coisas, eram orgulhosos de concluir os projetos com excelência. Meu avô era apaixonado por concluir as coisas com excelência, mas tinha orfandade? Tinha orfandade. Ele passou a orfandade para o meu pai. Aí chega a geração do meu pai. É uma geração que veio com muitas orfandades, mas tinha princípios de lealdade, princípios de cumprir a palavra, princípios de integridade. Meu Deus do céu. Aí nós caímos nesta geração, uma geração que foi acostumada por causa de algumas questões de imediatismo. A geração do meu avô não era uma geração com problemas de imediatismo, não tinha celular, não tinha internet, não tinha ônibus, linhas de ônibus, não tinha. Imagina ele pegar um projeto e fazer um barco inteiro no Veleiros a madeira, e não tinha maquinário elétrico, não tinha nada, era serrote manual, era parafusadeira era manual. Vocês conhecem umas antigas assim, que era a manivela assim? A plaina era manual, lixar era manual. Então o cara fazia assim, olha, eu levo 3 meses para construir esse barco. Do que esse homem não sofria? De imediatismo. Mas o diabo vem construindo sistematicamente um sistema ao longo dos anos. Ele vem montando algo muito bem montado. E agora ele pega uma geração que quer tudo pronto, quer tudo na hora. Ele montou esse sistema através da internet, montou esse sistema através de redes sociais, montou esse sistema através de aparelhos muito fáceis na nossa mão e acessíveis. Ele montou esse sistema na alimentação. Quanto custava para uma mulher antigamente cozinhar? Minha mãe era a mais velha das irmãs e cozinhava para toda a família. 12 irmãos, mais meu avô e minha avó, mais já uma namorada, alguém dos irmãos, mais os empregados do meu avô. Sempre cozinhava para 25, 30, todos os dias. Vocês acham que botava o quê? 30 miojos no micro-ondas? Não existia miojo, não existia micro-ondas. Não existia máquina de lavar. Então a diligência da vida era maior. Só que hoje nós estamos diante de uma geração que é tudo rápido. Vamos fazer uma comida, é rápido. Lasanha, tem pronta no mercado. Bota no forno 7 minutos. Gente, é impossível aquilo ali ser saudável. Hambúrguer, bota, o hambúrguer vem pronto, é uma soja. Absurdo aquilo ali, não presta para nada, mas está pronto, bota ali, assa rapidinho, bota dentro do pão. A nossa geração, por último, agora é a geração da Airfryer. Airfryer virou churrasqueira. E aí, pega todos esses detalhes, todas essas nuances e joga para a vida espiritual, joga para a vida familiar, joga para a vida social. Quem quer pagar o preço? Eu estava num seminário organizado quando a gente estava assessorando o deputado Thiago Simon. Nós temos um seminário só de pastores,
sobre o marxismo cultural, política e religião. Um movimento chamado Fundamentos RS. E eu fiquei de intermediador, né? Ficava chamando um palestrante, pergunta, o outro, tal, palestrante, isso aí. Aí vem um pastor aqui da Lomba do Pinheiro, lindão, gosto muito dele, ele é muito craque nisso, mas ele veio e falou assim, ó, essa geração é a geração todinho, é a geração de tudo pronto, é a geração do automático. É claro que é. É claro que é, eu sei que é. Só que por que é? Por que essa geração é a geração todinho? Por que o Samuel, não é o caso, mas por que o Samuel só conheceria o todinho? Por quê? Alguém? Por quê? Porque eu, como pai, só apresentei o todinho para ele. Porque me deu preguiça de ferver o leite, de coar ele numa leiteira bonitinha, de passar o café preto, de ensinar eles a passar o café preto com a água em não sei quantos graus. Primeiro passa o filtro de papel, aí tira as impurezas, depois lava, depois bota água de novo, aí bota tanto de café, passa, ele sabe fazer isso. Ele passa um café assim, ó, é uma mentoria o café que o Samuel passa. É uma mentoria, tá? Mas é um café delicioso. Então, se ficou com essa preguiça de fazer isso. Aí eu peguei o microfone depois que ele falou isso e falei, sim, é isso. Essa geração é a geração todinha. Mas por quê? Porque os pais vieram com preguiça de fazer as coisas bem feitas. Sabe por quê? Porque ensinar um filho dá muito trabalho. Dá trabalho. Sentar com um filho dá trabalho. Ensinar um filho a trocar uma resistência de um chuveiro dá trabalho. Aí o que é que a gente tem hoje? Um monte de homem barbado, barbinha na cara, perfumadinho, maromba, mas que não prestam para ser homem. Não honram o que carregam no meio das pernas. Não honram o sacerdócio espiritual que ganharam de Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer o que é rápido. E quando não dá certo, desiste e começa de novo. E o que é que eu falei? Qual é o problema da orfandade? Qual é a causa da orfandade? Falta de sacerdócio. Eu não estou dizendo aqui que acidentes não acontecem, que erros não acontecem. E vocês sabem muito bem como eu ministro para vocês todos os domingos. Nós somos falhos, nós temos falhas. Agora, tem coisas que nós temos que pensar em corrigir, decidir mudar, sim ou não. Resolver passar o leite, sim ou não. Ou só pegar o bendito do todinho pronto, bota no micro-ondas 30 segundos e dá para o filho. Então esse é o mamado filho. Quando vier a comida, a gente vai fazer a mesma coisa. Esquenta no micro-ondas 30 segundos e dá para o filho. Quando o filho precisar sentar com alguém, eu estou, gente, usando aqui exemplos diversos. Eu também não sou contra o micro-ondas. Eu não estou querendo que vocês saiam vendendo micro-ondas, fogão a gás, voltem para o fogão a lenha. Se ganhar um tempo com algumas coisas assim, mas o principal é que a geração, ela daí leva para todas as coisas da vida isso. Que tempo tem para sentar com o filho e ouvir o filho? Construir um plano com o filho. Que tempo tem para sentar com a esposa? Sabe aquele funcionário que eu falei ali antes, que não tem coragem de sentar com o patrão e dizer, cara, como eu posso ser um melhor funcionário para a empresa? Chegar, sentar com o pastor, como eu posso auxiliar aqui na igreja em alguma coisa demanda? Esse é o mesmo cara que não consegue olhar no olho da esposa e dizer, tu está bem? Tu estás bem? Tu estás feliz? E vice-versa, a mulher também poder olhar para ele e dizer assim, ó, tu estás feliz comigo? Tu é um homem realizado? Tem encontrado em mim todo esse amparo?
Tem uma dinâmica que eu faço com casais, quando eu faço trabalho com casais específicos, que é escrever numa folha. Escrever numa folha, de um lado, todas as qualidades, um do outro. O Kleber escreveria todas as qualidades da Dani, e a Dani, noutra folha, escreveria do Kleber, sem ver, sem ver. E do outro lado da folha, todos os defeitos. Gente, pensem na ladaia que dá fazer uma dinâmica dessa no trabalho de casais. É a ladaia. Eu fiz no Ceará lá na igreja da Thalita, do Renato, e a mãe da Thalita é daquela cearense porreta, louca, retada, e o velho também não fica para trás. Aí eu falei assim, gente, olha, se afastem aí, escreve as qualidades, tudo, do outro lado escreve os defeitos. Aí ela gritava lá do outro lado assim, já virei a folha com os defeitos. Aí ele gritava do outro lado da igreja, eu também já estou aqui. Ela assim, meu Deus, vai faltar folha. Eu com os 10 cearenses. Pronto. Aí termina isso, eu peço para eles colarem cola tenaz no lado dos defeitos. Aí está lá o Kleber com a folha dele, toda cheia de cola, no lugar dos defeitos. A Dani, os dois caminham uma na direção do outro e colam as folhas. Defeito no defeito. Pronto. Não vão conseguir ler o que eu escrevi. E aí um lê para o outro as qualidades que escreveu do outro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. 98% das vezes, as qualidades que um escreveu para o outro nunca tinham falado um para o outro. E depois diz assim, pastor, mas eu posso em casa agora sentar com ela e falar sobre os defeitos? Eu estou curioso dos defeitos que ela escreveu de mim. Eu falei, ué, mas vamos para casa, se resolva em casa. Que bom que tem uma maturidade para isso. Eu quero encerrar aqui, gente, falando para vocês sobre as preparações que nós temos que ter para o projeto de Deus para nós. Sabe o que uma vida de orfandade causa? Presta atenção. Cansaço. Sabe o que uma vida de orfandade causa? Cansaço. Ela desgasta o nosso emocional, desgasta o nosso físico, desgasta o espiritual, porque a gente fica repetindo o ciclo. Gente, a coisa mais fácil que tem é quando a gente tem um problema familiar, uma briga no casamento, sei lá, uma separação, uma quebra de uma empresa, uma coisa assim, um problema com algum amigo, a gente é assim, e vai na lona. E de lá a gente volta com tudo, cresce, está voltando ao normal, tem aquele teto do órfão, aí bate lá, cai de novo. E tem pessoas que vivem assim 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não curam aquela orfandade, não curam ela e ficam repetindo esse ciclo. Sabe por quê? Porque ativa o modo heróico. Sempre que alguém cai, eu já vivi isso. Sempre que alguém cai, vai lá no fundo, aí tem que se levantar, se levanta o herói. E todo herói é aplaudido. Todo herói é bem visto na sociedade. Só que Deus não nos chamou para sermos heróis. Deus nos chamou para sermos guerreiros vencedores. E outra coisa, Deus não nos chamou para sermos guerreiros perdedores. É outra coisa que é uma marca do órfão. Grava isso aqui que eu vou falar. É a diferença de quem tem uma mentalidade cívica e uma mentalidade bélica. A mentalidade cívica é daquele cidadão bonitinho, que não bota a boca no trombone para nada, que não reclama nada, que está tudo certinho, aceita tudo de todo mundo. É daquele filho que não sei o que. Eu acho que eu tinha um pouco dessa mentalidade. Já a minha irmã Karina, aqui já faleceu, para ela não tinha isso. O negócio dela era guerra sempre. Vamos pro parque, na pipoca. Se ela dela não fosse maior, era guerra. E ela era gordinha ainda. Eu estou dele mandar uns vídeos de briga de irmão para a Francine essa semana, e a Francine dizendo, vai, é bem pra cara mesmo. Uma vez nós ganhamos 2 Lolo. Conhece aquele chocolate Lolo? Que chocolate bom pra caramba. A gente ganhou da avó, 2 Lolo.
A Karina era a gordinha, né? Ela comeu tudo rápido. E eu ficava comendo bem devagarinho. Não era para degustar, era para provocar. Eu fiquei comendo devagarinho e olhava para ela assim: tu quer? Tu quer? Quer um pouquinho? E ela assim: vou tirar de ti, vou tirar de ti. Aí eu peguei e botei todo dentro da boca, tirei todo o babado. Assim: quer? O que ela fez? Catou essa mulher, eu fiquei sem meu olho. Desde a infância vai manifestar um pouco dessa personalidade. E o que nós estamos vendo hoje, gente, é uma geração cívica sem mentalidade de guerra, sem mentalidade de conquista de território, sem mentalidade de conquista de coisas novas. Não tem mais isso. Então hoje acontece uma coisa ruim numa família, vai conversar com a pessoa assim: ah, pastor, era para ser, né? Era para ser o diabo dos carregos. Não era para ser nada, o que era para ser? Sabe o que era para ser? O que era para ser está escrito em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Aí ele foi criando, ele criou terra, ele criou águas, ele criou animais, ele criou árvore, ele criou todo o jardim, deixou tudo perfeito. E aí colocou o homem lá e falou assim: olha só, estou te dando tudo pronto, governa sobre todas as coisas. Isso era o que era para ser. Era para nós se levantar de manhã e todos os recursos serem abundantes. Era para não ter morte, porque nós tínhamos acesso à árvore da vida todos os dias. Era isso que era para ser. Homem e mulher apaixonados um pelo outro. Deus fez a Eva bonitona. O Adão olhou para ela e se apaixonou. Casaram, tiveram filhos. Era isso que era para ser. Quando nós temos alguma batalha nas nossas vidas, quando nós temos alguma guerra, sabe o que é para ser? É nós irmos até o final e vencermos aquela batalha e termos os despojos dela para nós, em nossa posse. Não é chegar lá e perder e dizer: ah, era para ser, ah, não deu, vamos para a próxima. Essa mentalidade que está fazendo com que as famílias atuais sejam escravas. Essa mentalidade está fazendo com que tenham tantas igrejas em Porto Alegre, tantas congregações, milhares de evangélicos espalhados por Porto Alegre, e nós somos a capital menos evangelizada, e nós somos a capital com o maior número de casas de feitiçaria. Por quê? Por mentalidades cívicas, por orfandades, por pastores que talvez nem tenham chamado pastoral, foram colocados lá por conveniência, ou estão agora se segurando lá por títulos. Não, eu falei título, também, muitos por títulos, outros por salário. Eu e o pai sabemos de uma outra denominação, que muitos homens que estão lá não concordam com as coisas que acontecem lá. Sabe o que eles dizem? Mas como é que eu vou sair? Estou com 60 anos e é o salário que eu ganho. Pronto! Esse homem ficou escravo na mão de uma instituição. E olha, gente, com 60 anos ninguém é mais guri, mas também ninguém está no fim da vida. Meu pai está com 72 anos, está precisando agora fazer uma nova formação e voltar a trabalhar. O que acontece? A orfandade, escuta isso, ela sequestra nossa alma. A orfandade sequestra nossa alma. A alma é intelecto, é razão. Então você se acorda de manhã, já não tem um negócio para resolver. Qual é a primeira coisa que vem? Não vai dar. Vai ser difícil. Não, pastor, para mim tudo é mais difícil. O órfão é orgulhoso dos problemas. Ele tem orgulho dos problemas, porque só os problemas o tornam um herói. E o ato de heroísmo de cair na lona e voltar com tudo é o único momento de algum pseudo prazer que ele tem na vida nos últimos anos de repetição de ciclos. Essa frase ficou mal pra caramba. Faz parte disso. É o único momento, porque quando começa a chegar recursos na mão e precisa administrar e fazer alguma coisa, se atrapalha. Por quê? Porque está com a alma sequestrada. Bom, gente, preciso parar. Tem uma
uma sequência dessa mensagem que nós vamos levar para quinta-feira na Escola dos Líderes, que é sobre a mentalidade bélica. Quando Deus nos cura da orfandade para uma vida de guerreiros. Eu vou trazer lá na quinta-feira para vocês. Agora o que eu quero que vocês vão ficar em pé. Vamos ficar em pé. Sabe, uma das frases mais lindas que eu podia ouvir no aniversário da igreja há 2 semanas atrás, veio do pai. O pai disse assim: mano, vocês estão começando a igreja, todas essas dificuldades e tal, do início, né? Tudo isso, mas vocês estão conseguindo uma coisa, que é que tu falou que queria fazer. Vocês estão conseguindo ter uma roupagem mais moderna, não ter aquela roupagem atrasada, antiga. Mesmo assim, vocês estão sendo radicais em alguns princípios. O pai disse assim: até bem radicais. Eu fiquei, era a melhor frase para mim escutar no aniversário da igreja era essa. Sabe por quê? Porque tem um lema que eu carrego, um lema que os pastores que a gente anda aí no Brasil, nós carregamos, que diz assim: relativos a esse tempo, mas leais à eternidade. Sabe o que é relativos a esse tempo? É um pastor que prega de Nike. E não é pecado pregar sem Nike também. Não é pecado pregar nem que faz calça. É só trazer Ivone aqui para pregar. Vocês já vão ver uma doida pregar que faz calça. Não é pecado pregar de terno e gravata, é claro que não. Mas existe um tempo acontecendo. E a igreja que vai ser relevante nesse tempo, a igreja que entender a relatividade desse tempo. Como eu vou atingir os empresários nesse tempo? Como eu vou atingir os funcionários de uma empresa? Como eu vou atingir os jovens nesse tempo? Está aqui o Samuel, está voltando hoje, está bem empenhado em estar aqui conosco, congregando conosco, né? O Deus aqui vai estar com eles toda terça-noite na barbearia, fazendo grupo. O Samuel tem um cabelo meio pintado aqui, ou descolorido, sei lá o quê. Alguém te procurou para dizer que não pode ter cabelo assim? É uma igreja relativa a esse tempo. Só que pode chegar um dia que o Samuel chegue para o João e diga assim: cara, eu quero deixar meu cabelo na cor natural, porque Deus está me chamando para um nível de trabalho agora nele que não combina mais cabelo. Aí é uma coisa que Deus está fazendo com o Samuel, relativo ao tempo do Samuel, para uma missão que ele tem com o Samuel. E está tudo bem. Mas a lealdade e a eternidade que nós precisamos ter com princípios que não mudaram, de integridade, de fidelidade, de respeito, de compaixão, de empatia, da remissão, que é o trabalho que nós temos aqui no social com as crianças, que é um BO que não é nosso. Ou melhorar essa frase. Não foi nós que fizemos, mas resolver é nosso sim. É um BO nosso sim, resolver é nosso sim. Porque quem carrega uma porção de guerreiros, quem carrega uma lealdade é com a eternidade. E o que é que ele fez? Foi Jesus que se distanciou de nós ou nós dele? Nós que se distanciamos dele. E o que é que ele fez? Ele desceu. Esses dias um pastor estava me perguntando assim: cara, mas por que tu está te desgastando tanto para trabalhar com as crianças, cara? Olha quanta incomodação está dando, quanto trabalho está dando. Eu falei: cara, eu sei, daria para fazer diferente. Ele: claro, faz diferente, Rodrigo. Primeiro estabelece a igreja, primeiro deixa as coisas ficarem boas, depois vai atrás dos BODs. Eu falei: claro, eu te entendo. Eu já ouvi essa frase de mais alguém. Quem que falou? Eu falei: Tiago. Ele também já me falou isso. Porque a lição que Jesus me deixou é que ele deixou tudo para trás e veio me resgatar no meu maior BO. Então, se nós estamos ficando cansados, alguns dias fadigados,
Eu usei na vigília dessa noite o exemplo da águia. Que quando você ouvir a história da águia de novo e alguém contar que a águia, quando precisa se renovar, ela quebra o bico na pedra e arranca as garras, diz assim: é bonitão, isso é mito, essa história não é verdadeira. É muito bonita para palestras, mas não é verdadeira. A renovação da águia não precisa de automutilação. E esse princípio é mais bonito ainda do que a história. A renovação da águia não precisa de dor. Ela acontece naturalmente, Márcio. As penas velhas vão caindo no processo, as novas vêm vindo. Sabe por quê? Porque a águia tem uma inteligência. Ela sabe que a vitória dela está nos mais altos voos. Então ela não fica dependendo de processos rasos. Ela olha para uma tempestade e sabe: a minha vitória está acima da tempestade. O que é que uma águia faz na tempestade? Ela voa ao encontro da tempestade. E lá ela pega o vento a favor dela, dá um voo para cima da tempestade e fica absolutamente segura. A Bíblia diz, Samuel leu no início: olha, os jovens correrão e cansarão, os homens se fatigarão, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão. Aleluia! Esse é o nosso tempo. Nós não precisamos quebrar o bico, não precisamos arrancar as garras, não precisamos quebrar a cabeça, não precisamos nos automutilar. O processo é natural. Tudo bem, ainda que para alguns a tempestade seja zona de conforto. A tempestade é uma zona de conforto para mim. Eu opero melhor no meio da confusão. Bem pequenininho, eu já precisei vencer uma asma crônica. Eu precisei vencer algumas coisas bem pequenas. Depois, junto com meu pai, com as minhas irmãs, precisei vencer uma infância onde a minha mãe passava muito doente, passava muito tempo em hospitais. Depois veio o casamento, veio tantos desafios, veio faculdade, que não era essa barbada que ia fazer faculdade hoje. Veio empregos duros, empregos que eram humilhados. Aí veio o casamento e começou a vir lideranças, começou a vir desafios, começou a vir a primeira empresa, veio a segunda empresa, quebra uma, desestabiliza a outra, passa por uma tormenta, levanta a cabeça, voa mais alto que a tempestade, trabalha de novo, vai trabalhar alguns anos pelos erros, faz parte da lei da semeadura, mas levante a cabeça, se não te matou, te promoveu. Ouça essa frase, por favor: o que não te mata, te promove. Há uma promoção do Senhor acontecendo. 2026, os maiores profetas mundiais estão divulgando. Há uma promoção espiritual acontecendo nas nações. Há uma troca de riquezas acontecendo nas nações. Homens ricos quebrarão, pessoas humildes serão enriquecidas. Sabe por quê? Porque pessoas estão se posicionando no fronte de batalha e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu vou subir os mais altos montes, eu vou subir acima das tempestades e vou enxergar o que poucos estão enxergando. Deixa o som só um pouquinho baixinho, vocês vão me matar gritando, tocando alto desse jeito, eu vou matar vocês. Olha, presta atenção nessa, pode tocar assim que tá bonito, mas presta atenção nessa reflexão. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, Deus usou um homem. Qual era o nome dele? Moisés. Moisés tinha traços de orfandade? Misericórdia. O cara foi criado por 3 mulheres: Joquebede, sua mãe, Miriam, sua irmã, e depois pela filha do faraó. Quando ficou adulto, tinha um monte de BO de relacionamento. Foi para o deserto.
Tudo que tinha de inteligência perdeu no deserto, emburreceu, chegou a ficar gato. Mas foi o libertador. Foi ele que Deus usou para tirar o povo do Egito. Agora eu pergunto para vocês: ele pôde levar o povo para a terra prometida? Quem foi que levou o povo para a terra prometida? Josué. Sabe por quê? Josué entendeu uma coisa: o que era ser relativo a esse tempo e leal à eternidade. Josué disse assim: qual é a minha missão? Levar esse povo para lá. Ele falou: tá bom, deixa eu anunciar para vocês antes a minha maior missão. Qual é, Josué, a tua maior missão? Josué disse assim: a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendeu: para tirar o povo do Egito até podia ser um órfão, mas para levar o povo para a terra prometida tem que ser alguém curado de corpo, alma e espírito, e alinhado com a eternidade, e alinhado com os propósitos eternos. Gente, por amor a Deus, Moisés foi um homem extraordinário, mas por teimosia não entrou na terra prometida. Só por fazer algo que Deus mandou ele fazer um pouco a mais, com um pouco mais de força, com um pouco mais de violência, com emoção, e emoção exacerbada é característica de um órfão. Agora, quando Josué olhou para a missão que tinha, ele falou: entrar lá eu só consigo cumprir isso se antes eu tiver a minha maior missão em dia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então escute, eu estava falando antes do culto, Felipe para Maiuli, o princípio do socorrista é que ele só salva alguém quando ele está seguro primeiro. O socorrista não arrisca a vida, ele ajuda a salvar vidas, mas ele garante a dele primeiro. É quase incongruente o pastor falar isso, mas também é a nossa missão, é isso. Estava conversando antes do culto ali com a Mari, dizendo: hoje eu tenho muita liberdade, porque os meus filhos já são adultos, já estão criados, dão bom testemunho, dão frutos de uma criação. Tem lugares e portas que o Senhor nos abriu, como há poucos dias abriu uma porta incrível com os empresários da capital para ajudar no projeto da esquina, pelo testemunho da minha filha. Então eu convido vocês a aceitarem a missão que Ele está dando para a nossa casa, para a nossa família Coane. Primeiro, vamos levar nossas casas à presença do Senhor. Nada é maior do que isso para o Clóvis, para o Márcio, para o Igor, para mim, para o Maurício, para o Felipe, para o Cleber, para cada um de nós. Nada é maior do que nós podemos erguer a nossa voz e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois disso, sim, olharmos para a missão que Ele colocou nesse endereço. Nos últimos 30 dias eu tive que lutar tantas vezes nos ares, repreendendo palavras e flechas de feitiçaria, vindo até de pessoas que têm a capacidade de dizer que são crentes, declarando que essa casa fecharia e que nós entregaríamos esse imóvel, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu posso levantar uma voz de guerra e declarar contra todas essas cenas de feitiçaria. Dizer que essa casa tem sacerdote, acompanha o mundo espiritual, acompanha todas as movimentações feiticeiras, e que não haverá espaço nessa casa, senão para a presença do Senhor. Simples assim, para todos os espíritos que me escutam, simples assim. Essa casa tem pastor, tem sacerdote, tem uma missão, e fará tudo aquilo que Ele mandou nós fazermos, absolutamente, em nome de Jesus. E agora eu quero perguntar: se alguém reconhece algum traço
graça e da orfandade. E quero entregar isso ao altar do Senhor. E quero começar o processo de cura. E começar a construir.